Seja Já. bem-vindo aí. É um prazer fazer essa live com você, Guilherme. E aí, Guilherme, boa noite. Boa Tudo noite, bom, seja Azar? bem-vindo aí. É um prazer fazer essa live com você, Guilherme. Muito obrigado aí. Obrigado pelo convite, na verdade, né? Que eu assisti a sua live, aí você falou lá assim, não, Silvão, vamos marcar uma live. Eu falei, não, vou acabar essa live aí, eu vou mandar uma mensagem para ele. Que Não vou perder bacana. tempo. Que Legal, muito alegria. É obrigado uma alegria por... estar falando com você. faz um tempo, né, desde que a gente... Acho que faz... Desde lá, aquele semestre do curso de filosofia aqui em São José dos Campos, né? Ah, que Depois teve saudade um desse semestre com curso o de Henrique. filosofia em São José dos Campos. Eu tenho muita saudade de ir para aí. Nossa, eu gostava demais desse curso aí. Antes desse curso, eu passei um tempo mais ou menos um ano na Alemanha, e assim, eu sou sanguíneo, então assim, eu gosto de falar muito, assim, refeição e tal, então eu ficava sozinho, assim, então eu ficava com saudade de português, então eu comecei assim, passei um ano vendo palestras durante as refeições, assim, então muitas palestras suas eu via no YouTube antes, Ai, que né? legal, que bacana. Bacana. Esse curso era Então, muito vamos bom, com... cara. É, E São José é uma muito das perguntas que agradável, eu né? Eu fiquei coloquei, entre. Eu quase fui morar em São José dos Campos. Eu fiquei entre morar. Não, é verdade. Quando eu saí de Brasília, eu falei assim: eu vou escolher a cidade onde eu vou morar agora, né? E eu fiquei com uhum, algumas candidatas, assim. Daí eu fiquei entre Londrina, Curitiba e São José dos Campos. São as cidades que mais me. Daí uhum, apareceu o emprego que eu tô agora, né? Aqui sim. em Curitiba, e daí eu vim para cá. Mas acontece que se eu pudesse ter escolhido, eu poderia talvez ter ido para São José dos Campos. É uma cidade que eu vim para cá de Fortaleza, mas eu gosto muito daqui. É uma É cidade que eu muito acho bom, muito né? bacana. É. Guilherme, então vamos começar aqui. Eu sugeri para a gente conversar um pouco sobre o tema por que estudar, né? Então, só para apresentar o Guilherme para quem acompanha aqui nossa página, então o Guilherme, se você quer alguma coisa, você complementa, tá, Guilherme? É um professor de filosofia, né? Está agora na secretaria como coordenador de empreendedorismo e inovação no Paraná, né? Na verdade, agora eu virei o chefe de gabinete da secretaria. Ah, tá. Então eu copiei do LinkedIn. Não, eu Tá. atualizei o LinkedIn hoje. Você não acredita, eu mexi nisso aí hoje. Eu peguei ontem, então. E você está com coordenador de secretaria, então. Tá. Oi? O chefe de gabinete, é. Tá. E você ainda dá aula de filosofia em Não, colégio? é a minha vida. Ainda dou em colégio, mas a minha vida é dar aula de filosofia. Eu tô lá no governo como Sim. uma atividade Eu secundária. Minha estou lá, atividade né? primária Meu trabalho é ser professor de filosofia. Eu tô lá na. O pessoal normalmente fala assim: você É, trabalha ou estuda, né? Não, meu trabalho principal é professor de filosofia. O governo é um serviço que eu faço aí. Tentar ajudar no bem comum maravilha. e tal, mas o principal é professor de filosofia e dou aula em colégio. Sim, aqui eu tô dando aula no colégio. Fora os cursos livres, né? Estou dando aula no Colégio Uhum, do Bosque aqui em Curitiba. legal. Dar aula é muito gostoso, né? É muito bom. Eu- é. E casado, pai de duas lindas meninas, né? Esté e a Uhum. Kat. É. Então, eu acho que a gente pode começar, né? Então, assim, para começar, até no subtítulo foi um pouco sugestivo, né? Então, coloquei assim, por que estudar? Né? E já deixei de aviso que ia ser muito além de notas, Olimpíadas, vestibulares, concursos, que são respostas que normalmente é o que as pessoas falam por que estão estudando, né? E a Uhum. gente vê que, assim, normalmente a pessoa tem algum objetivo imediato e uma coisa, vamos dizer, meio prática, em geral associada a ou a remuneração, né, um Uhum. emprego, realmente o que a mãe fala para a criança, estuda para você se formar em alguma coisa, né? E até Uhum. assim, o jeito que a gente fala assim de eu vou me formar quando você se gradua e pega um bacharelado, né? Então, assim, isso tem uma série de, vamos dizer, de modo de ver a educação, né? Uma série de premissas aí ocultas, né? Por isso que eu começar assim, falando um pouco sobre isso. O que é educação, né? Vou mandar um abraço para um Isso. amigo que entrou aí, o Sérgio Morcelli. Sérgio, para quem não conhece, tem uma das melhores páginas de matemática aqui do Instagram. O Sérgio é o cara, que ele é meu colega aqui de Curitiba. Aham. É muito bom o material dele. Então, olha, basicamente é o seguinte, muitas pessoas têm uma visão equivocada da educação, eu mesmo tinha, sei lá, quando estava me preparando para o vestibular, ou antes realmente vivia uma vida intelectual. Basicamente, a educação é uma coisa da vida inteira. Você começa a se educar no primeiro ano, e você vai se educar até Uhum. o fim da sua vida.
Educação não é um curso, não é um período, não é uma coisa. Essas coisas podem ser ferramentas para uma educação, mas elas não constituem a própria educação. Então, quando a gente fala às vezes assim, não, a educação quanto mais velha, a pessoa entende melhor. Cara, já no útero e o primeiro ano, isso aqui eu atesto porque eu tenho duas aqui que eu já passei por esse primeiro ano e educando elas. Primeiro ano já é fundamental para a educação. Já está perdendo tempo se não trabalha educação bastante no primeiro ano de vida. E às vezes o pessoal tem uma visão assim, não, o que é educação? Eu vou passar uma escola, vou me preparar para um vestibular, para uma faculdade boa, vou terminar essa faculdade, depois fazer algum... E aí, com uma faculdade boa, buscar uma profissão, sustento, alguma coisa assim, seja uma carreira acadêmica, seja uma carreira no mercado de trabalho e tal. O que acontece com isso é que isso é muito uma redução da realidade. Isso não é o todo da realidade, né? É um aspecto bem pequeno. É muito importante a profissão e o sustento, com certeza. Uma das partes mais importantes da vida humana é a sua profissão e o seu sustento. Se você não se sustenta, né? Você morre, né? Então, essa é a primeira coisa que tem que ser... veja, segurança, comida, essas coisas são aquilo que Aristóteles chama... É aquela mais base, né? É o fim imediato. É uma necessidade, sim, exatamente, né? Os homens vivem em sociedade para sobreviver. Essa é a primeira finalidade dos homens viverem em sociedade. Agora, não é a finalidade última. Não é o todo da história. Na verdade, a finalidade última é você ter uma vida plena, uma vida madura, o bem da alma, né? Então, esse é o que Aristóteles fala. E isso que ele fala é válido para todo mundo. Estudar, em última instância, é descobrir a verdade. É virar o todo da alma, converter esse todo para a busca da verdade. E isso no fundo é isso. É para isso que a gente está mirando, para isso que a gente estuda. O diploma não é a finalidade do estudo. Eu quero ter uma profissão boa, eu quero que a educação seja uma ferramenta para ter uma profissão boa. Eu quero passar na faculdade, eu quero ser professor universitário, eu quero trabalhar numa empresa, ser engenheiro numa empresa, quero não sei o quê. Tudo isso são metas boas, não são coisas ruins, certo? Não é ruim querer essas coisas. Agora, essas coisas estão dentro de um contexto que você está buscando a verdade e buscando, portanto, uma vida intelectual plena, buscando uma vida mais elevada. E aí, dentro disso, você tem essas buscas ou virou a finalidade no lugar da vida intelectual? São coisas diferentes. Tem uma coisa assim, você tem fins imediatos que são bons, né, mas que eles têm que estar ordenados para um fim último, né? Então, assim, mas uma coisa que eu tenho muito claro, assim, agora, assim, eu dei aula antes do vestibular do ITA para alguns cursinhos e agora estou dando dentro, né? Então, assim, eu vejo algumas pessoas que, assim, eu vi a mesma pessoa antes do vestibular, assim, que é o cara, assim, hiper dedicado, que estava lá, assim, você vê que o cara tinha uma finalidade, assim, mas o cara colocou esse fim intermediário, que é um passo para ir para outro canto, para ele se realizar, já fins maiores, né? Então, assim, o cara colocou aquilo, quando ele entra aqui dentro, por exemplo, às vezes o cara fica, assim, desnorteado, vê que aquilo que ele imaginou que era o paraíso na Terra, vê que não é, que tem problemas, né? Sim. Não, aquela coisa que a gente sabe, por exemplo, o pessoal do ITA estão vários entre os melhores alunos que eu já tive, assim, de dar aula e tal. Só que a gente sabe, por exemplo, muitos para poder desenvolver tecnologias eles saem do Brasil. Daí você tem essa evasão. Alguns outros têm dificuldade na faculdade de problema social, de estudo, fica confuso, problema de virtude, problema variados. É outro problema que assola bastante. Outros, quer dizer, tem uma expectativa que, assim, o ITA provavelmente é uma das melhores, se não a melhor escola de engenharia do Brasil. Mas a melhor escola de engenharia do mundo, que seja, tem uma série de respostas que ela não vai te dar. Que são respostas filosóficas, de filosofia da matemática, de física no sentido mais filosófico, são perguntas de lógica, assim por diante. São perguntas metafísicas e tal. Então são perguntas que você não vai ter na faculdade de engenharia, por melhor que ela seja. Você pode estudar várias teorias, você pode aprender física maravilhosamente bem, física moderna e tal. Mas de fato essas perguntas vão ficar faltantes. Então, assim, se você não está vendo intelectual, se você tem, você vai aprender esse conteúdo que está na faculdade ou que está na preparação, você ainda vai saber separar o joio do trigo dele e você ainda vai conseguir tirar de letra esse conteúdo, se você tem uma vida intelectual verdadeira, ampla. Se você não tem, você vai ficar subordinado a esse conteúdo mais imediato
você não vai saber julgá-lo, porque você não está olhando de cima para baixo, está olhando de baixo para cima para ele, né? Não, e muita gente meio que tem, assim, tem a ideia de vida intelectual, assim, restrita àquele quadradinho da escola, né? Então, assim, uma coisa muito comum aqui no ITA é, por exemplo, o cara achar que todo o conteúdo, tudo que importa está numa caixinha de exatas, né? E às vezes tem, assim, essas ideias de... Acho que tem um pouco de efeito de má filosofia, né? Então, assim, quando um pessoal te fala assim que não existe mais verdade, né, que não tem bem e mal, e meio que fica falando assim a esmo sem uma régua que julgue, né? Então, isso aí... Mas existe muita boa filosofia que te ordena, né? O que você falou também de virtudes. E os grandes matemáticos foram educados por filósofos. Euclides foi educado na escola do Platão. Sem Euclides é o quê? Se você pegar assim, os grandes matemáticos do Estado, todos eles foram educados por filósofos. Eles não foram educados por matemáticos, entre aspas, puros, na verdade. Eles normalmente tenderam a ser educados por filósofos. É um cara que conhecia a filosofia da ciência, conhecia lógica, tinha uma gama muito ampla. Hoje em dia, o que acontece às vezes é um horizonte limitado, o pessoal se nivela por pouco, né? É aquela coisa que a gente já sabe, da hiperespecialização, e daí o cara vai lá e vai focando só naquele tema específico e tal. Veja, não é... E aí que eu acho que o pessoal pensa, né? Não é que é excludente uma coisa e a outra. Você se especializar numa área, você aprofundar no estudo de uma coisa específica, não é uma coisa ruim. O problema é quando você faz isso em prejuízo do outro. Então tá lá o menino pensando, fala assim, cara, eu vou passar no vestibular, eu quero entrar lá na faculdade do ITA e tal. É tanto volume, mas é tanto volume que a pessoa pensa assim, cara, isso aqui é muito mais do que a minha capacidade, isso aqui é muito fora do que eu tô acostumado, isso aqui é fora de tudo tal, como é que eu vou fazer? Mas aí, primeiro problema que já tem, primeiro que você já tá achando a matéria do vestibular, assim, intransponível, é porque provavelmente já não tem uma rotina de estudos diária. Já é uma... E isso não é de um dia que você adquire uma rotina de estudos diária, não é amanhã, fala assim, agora eu vou estudar o vestibular do ITA, por exemplo. Não funciona assim. Você tem uma vida de estudos, você construiu uma vida de estudos. E começa no primeiro ano, né? Começa no primeiro ano de vida, você tem que ter uma vida de estudos. Então, para quem tem uma vida de estudos, o conteúdo reduz. É evidente. Se você está correndo todos os dias, certo? O número de quilômetros que você está correndo vai ser muito difícil você. Você pode pegar e falar assim, ó, em 4 dias eu vou correr o número de quilômetros que eu deveria ter corrido no ano. Você pode até tentar fazer isso, mas assim, a chance vai reduzindo bastante, né? Então o que acontece é que muitos alunos não desenvolvem uma rotina, e isso eu já dei 6º ano, 7º ano, professor universitário, que eu já dei aula, assim, todo mundo fala assim, é a mesma coisa, e todo mundo tem a mesma dificuldade, do aluno de 12 anos, para professor universitário, é a mesma coisa que eu falo para eles, e eu vejo a mesma dificuldade. Não senta e tem um horário de estudo diário. Isso no longo prazo, efeitos matadores. E tem gente, assim, que eu vejo, assim, que não tem essa rotina de entender a coisa minuciosa. E com física, assim, é uma desgraça, assim. Porque o cara, às vezes, acha que física tem uma coisa que é pegar a fórmula e colocar. Né? Então, assim, o cara não sabe o que é estudar física. Então, assim, tem gente que não sabe estudar, não sabe o que é entender, não sabe que, numa fórmula, tem uma série de relações que estão condensadas numa equação ali, né? Então, e gente, às vezes, que tem problema de leitura, né? Assim, mas tem gente, eu recebi uma mensagem outro dia que o cara falou que não gostava de estudar por livros. E eu fiquei assim, perplexo, eu fiquei pensando muito antes, falei assim, nossa, o cara que tá com essa, que não gosta de estudar por livros, mas diz que tem dificuldade de leitura, assim, né? Eu falei, cara, primeiro, fecha tudo aí e vai comprar um livro, senta, isso às vezes dura muito, né? Vale para tudo, do cara da programação que não quer aprender programação, quer usar o programa que já está feito, então ele não quer aprender a linguagem. Outro dia eu estava conversando com uns, porque seja lá quem for o fundador do Bitcoin, por exemplo, né? Eu estava discutindo isso com os amigos e falei, cara, seja lá quem for, se você pegar os caras que fizeram o negócio, os vários caras que estavam envolvidos e tal, e o próprio o anônimo lá que fez o negócio, eles estão citando trabalhos acadêmicos dessa grossura. Se você olhar lá, todos os caras envolvidos, é cara que estudou, que fez Caltech, engenharia da computação, cara que passou os anos 90 inteiro programando, muitos caras mais velhos, que já tinham experiência de programação, os pioneiros da coisa, que faziam, que aprenderam programação raiz mesmo, que ficaram não sei o quê.
E quando você vai ver todos os grandes inventores, eles são esses caras, não é o cara que pegou a fórmula pronta e jogou no negócio. É gente que realmente leu livros grossos, densos e aprendeu o que tinha por trás deles. Isso vale a mesma coisa para o aluno de ensino médio e para o universitário, porque às vezes o aluno de ensino médio fala assim, cara, eu vou pegar só o mínimo aqui que eu preciso para passar. E, na verdade, Sim. o aluno que se aprofunda, ele tem uma vantagem muito grande sobre o outro, porque o outro ele tem um tiro mais curto. Então, se a coisa foge um pouquinho do que ele está acostumado, ele já não tem a mesma... Quem entendeu de fato o conceito, a pergunta pode fugir bastante do que ele está acostumado. Ele está além da zona de risco, ele está fora da zona de risco. Tanto que eu gostava de falar para os alunos assim, gente, ó, quem tira 10 não é quem estuda para tirar 10. Quem tira 10 é quem estuda para tirar 13. Quem estuda para tirar 13, tira 10. Aí é garantido, porque o cara, não é que ele sabe o que vai cair na prova, ele sabe todas as... Eu lembro uma vez que eu fui estudar para uma prova do grego antigo, né, para a faculdade. E aí eu tava desesperado, porque eu falei, pô, grego antigo, eu tô lascado, era prova oral de grego antigo, né, tinha na faculdade, tinha que falar em grego antigo. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E aí eu lembro que eu tava com tanto medo dessa prova, eu raramente tinha medo das provas da faculdade, mas essa daí eu fiquei com medo, daí eu comecei a estudar para tirar 22, entendeu? Não era 13. Aí eu decorei a matéria do próximo semestre já no pra primeira prova, estudei o dobro, triplo, sei lá, do negócio. E o resultado é que, na verdade, quando chegou a hora da prova, ela se tornou muito fácil. Realmente ficou muito fácil, porque assim, eu não tinha nenhum tipo de medo do que é que ele perguntasse, já estava dentro do meu rol. E eu acho que é aí que os alunos se nivelam por baixo. Ao invés deles terem o conteúdo além do conteúdo, e isso envolve o entendimento das causas, não o entendimento dos efeitos apenas, ou seja, das consequências imediatas, envolve o conhecimento mais profundo, né? Não, eles miram no decorar volume. Decorar volume não é a mesma coisa que entender o principal da coisa. Então, evidentemente a memória tem que ser expandida, evidentemente você tem que ir trabalhando a memória, mas a forma qualitativa é a melhor forma de você trabalhar a memória. Se a sua memória ela é mais seletiva, ela seleciona as partes essenciais naturalmente, é melhor do que se a sua memória é quantitativa. O quantitativo é mais fácil de obter do que o qualitativo na memória. O que eu quero dizer por qualitativo? Se você ouve uma palestra de 2 horas e você consegue sintetizar essa palestra em 5 minutos, você tem uma memória qualitativa. Você não precisa, você pode decorar todas as palavras da palestra, entendeu? Olá, boa tarde, como vocês estão? Meu nome é Guilherme, tenho 2 filhas. Ou seja, você pode ter o quantitativo inteiro, mas é mais eficaz para você se você tiver uma memória qualitativa para além da quantitativa. Você ouve o que o aluno fala, o que o professor disse? Não, o professor falou que para você calcular uma integral, não sei o que, você tem que fazer x, y, z. Então, isso é memória qualitativa, né? O que eu acho? Os alunos focam demais em quantitativo, por falta, às vezes, de profundidade de estudo, de querer ver a demonstração, de querer ver a raiz da coisa. Como não estudam todo dia, tem que correr para estudar de última hora, o que significa que querem estudar tudo tiro curto, né? Sim. Vou me matar de estudar esse final de semana. Claro, porque é muito mais fácil você se matar de estudar um final de semana do que você estudar todo dia. Todo dia, 2 horas, muito mais fácil, muito mais fácil. Porque você chega um dia final de semana e fala, tá com louco, vou estudar até de madrugada. Claro, muito mais fácil fazer isso. Agora, estudar todo dia 2 horas é dificílimo, você tem que se organizar, você tem que organizar a sua vida. É aquela história do Jordan Peterson, se você tiver que arrumar o seu quarto, você tem que arrumar o mundo, né? Você descobre que você tem que arrumar a sua vida inteira. E isso é verdadeiro. Na medida que você tem que arrumar o seu quarto, você tem que arrumar. Então, na medida que você tem que achar 2 horas, você tem que arrumar a sua vida inteira. Então, eu diria que o problema começa por aí. Todo esse desenvolvimento qualitativo, e o aluno não se nivelar por baixo, ele realmente querer entender a área na sua profundidade, querer saber o todo dela, que aí ele está fora da zona de risco, né? Sim, e às vezes tem muito de, pelo menos em exatas, assim, você fugir de demonstrações. Porque, assim, é outra coisa também, assim, quando você não sabe a demonstração, você não sabe direito o que é aquilo. Você não sabe de onde vem, você não sabe quais são as premissas daquilo lá, onde falha, né? Não, então, mas a demonstração é você saber a coisa. Se você não sabe, você não sabe. É legal. Uma vez eu fui fazer uma matéria no doutorado de matemática lá para o mestrado, né? Daí eu fui lá fazer uma matéria e tal, e aí o professor falou, gente, olha, eu venho aqui para ensinar matemática, não vou ensinar conta.
Conta tem um monte de máquina que faz, eu vou ensinar matemática, não é a mesma coisa. Porque, claro, é importante aprender a fazer conta, com certeza. É importante treinar conta, com certeza. É importante treinar até exaustivamente, sim. Mas é importante treinar, evidentemente, claro, entender o que você está fazendo, entender o que é o triângulo, o que é a reta, o que é o não sei o que, como que é feita a demonstração dessas coisas. Então, existe toda uma gama que eu diria que é de princípios da matemática, né? E de filosofia da matemática, que é uma gama quase perdida para nós hoje, né? A gente não... Cara, quem criou o computador, vou pegar de novo o exemplo do computador. O computador é derivado de máquinas lógicas, né? Fundamentalmente você tem lá as máquinas lógicas, aí você vai derivando elas, você tem o computador. Os caras da lógica do século XIX, por exemplo, sei lá, os pioneiros ingleses da lógica do século XIX, que foram pioneiros do computador, entre outros, porque, na verdade, noções de código binário, você tem Raimundo Lúlio. Na Idade Média, os caras já tinham noção do código binário, não sei o quê, e, na verdade, o que foi o grande negócio dos lógicos do século XIX que propulsionaram depois o que viria a ser o computador? Eles beberam dos medievais, eles aprenderam com os medievais e estudaram bastante lógica aristotélica, que era uma coisa que tinha sido perdida no Renascimento. Tinha bastante estudo de matemática no Renascimento, até de altíssimo nível, mas no século XIX, muita gente tinha, por causa do iluminismo e outras coisas, tinha perdido esse estudo do lógica aristotélica. Eles voltaram, beberam dele, sei lá, De Morgan fez isso, George Boole fez isso, vários outros fizeram isso, e por causa das descobertas deles, que foi possível depois da invenção do computador. Os caras foram estudar, sei lá, igual fez o Heisenberg, que fez do Aristóteles para entender a física quântica. Então, isso falando num nível mais, até para o universitário também entender. Beleza, claro, quer entender a matemática, você tem que dominar o conteúdo das matérias lá que tá lá, com certeza, é o mínimo, é você dominar. É sua responsabilidade, né? O que eu tô falando é o pior, é que você tem que dominar o conteúdo das matérias, você tem que dominar o fundamento por trás do conteúdo das matérias, e você tem que dominar o fundamento por trás do fundamento, ou seja, o que é o fundamento por trás do fundamento? Qual é a gama de princípios por trás daquelas derivações todas, né? Sim. Isso é o que faz a diferença entre o matemático de fato, né, o matemático, o físico, qualquer, isso aí que eu estou falando, na verdade, vale para qualquer... Qualquer aprendizado, né? Qualquer aprendizado. Então, ir até o final, até a última linha. O que eu acho que o pessoal não vai até a última linha, né? E assim, você consegue empurrar com a barriga, assim, ad infinito, né? Você consegue fingir que você está estudando ali e decorando e fazendo sprints para provas, você faz isso assim, o ensino colégio todo, faculdade toda. Livre docência, você faz isso até depois da livre docência. Você vira professor e você assim, faz uma aula porca e finge que está ensinando. Né? Então, se você decorar certos conteúdos, você consegue virar... Assim, você decora o conteúdo do vestibular, você passou, daí você vai decorando cada prova você passou. Daí você vira professor e você faz um negócio. Só que o problema é que em nenhum momento você está se tornando, de fato, né, uma pessoa que ensina matemática, ensina física, ensina não sei o que, ou seja, ou que conhece essas matérias. Porque não foi nas causas. É simples assim, isso parece básico, mas o que a gente está falando aqui não está sendo ensinado por aí. Na verdade, se ensina de outro modo. Fala, cara, esse é o conteúdo da prova, domina ele, bota na prova e acabou. Siga a sua vida. E não é assim que se trata, né? E não, na verdade, assim, tem uma questão que você não estuda, você não ensina a pessoa a estudar, né? Então, assim, não tem essa ênfase de você ensinar, pessoal, você tem que sentar todos os dias, tem que ter isso aqui em exatos, tem que fazer exercício, mas tem que ler bastante, né? Então, esse gosto pela leitura, assim, que vai... E, assim, em última instância, tem outra coisa que a gente também conversou um pouco, né? Quando você coloca essa coisa de ver a verdade e ver a essência das coisas, né, você também tem que se abrir, né, para outras dimensões fora a sua especialidade, né, que em última instância a gente é seres humanos, né, não é porque eu fiz física que agora sou só físico, né, que eu acho aquele modo, o médico que acha que tudo é medicina, o engenheiro que acha que tudo é engenharia. Mas isso é a praga da universidade... depois da de Helmholtz, né, que é a reforma prussiana da universidade, que é compartimentalizada. Isso não tem o menor sentido. É uma coisa que vem procede do nominalismo, isso, que fundamentalmente é a visão de que as áreas não se conversam, né, de que de alguma área...
de algum modo a matemática é independente da filosofia, que a história e a matemática não se cruzam. É claro, São João Paulo II, na Ex Corde Ecclesiae, um documento muito legal sobre a universidade, fala isso, fala, se você perder o conhecimento filosófico e teológico, você perde de vista como as áreas se conectam. E daí a história e a matemática realmente parecem completamente dissociadas. Para Platão, a história e a matemática não podiam estar mais conectadas. Ele via essas duas disciplinas como até a porta da academia, né? A música está na porta da academia. Para ele, a música está conectada com a matemática, que evidentemente está. Para ele, evidentemente, tudo se conecta. Então, na verdade, a ideia, o direito está conectado com a astronomia. Aí você fala assim, mas para mim isso parece surreal. Claro, porque a gente já foi educado nessa visão compartimentalizada, a gente não sabe conectar as áreas. Então isso é uma praga da nossa formação, né? Então a especialidade é importante, com certeza é importante se especializar em algo. Eu acho que ninguém ser totalmente generalista não é o ideal. Mas tem que ter a visão do geral. Alguém falou do vestibular, falou assim, cara, mas eu quero as técnicas para o vestibular, eu quero assim, não preciso olhar o padrão da prova e tal. Gente, tudo isso é importante. Eu vou falar assim, o Ivan vai ter várias dicas aí do vestibular e tal. Uma vez eu peguei uma turma, eu vou dar agora a contra preparação do vestibular, né? Tá. Eu peguei uma turma minha, eu tinha duas turmas, história de duas cidades, né? Um conto de duas cidades. Duas turmas minhas, e eu dou a matéria que eu nunca tô nem aí pro vestibular quando eu dou as aulas, né? E meus alunos praticamente nunca erraram a pergunta de vestibular. Sim. É que eu dou no ensino médio, quando eu dava... mas você dá umas leituras boas, né? Você já, conversando, então, você dá umas leituras boas. Aí o que acontece? Eu vou explicar agora. No ensino médio é o seguinte, nos 3 anos que eu dava lá da filosofia, eu dava 4, 5 vezes mais do que o conteúdo do vestibular. Na verdade, eles viam assim, no nível de profundidade e extensão muito maior que o vestibular. Então eu nivelava tão para cima que o cara, se ele passava na prova, o vestibular era realmente o ensaio. Trivial. O ensaio. Então eles sofriam tanto assim no negócio para poder dominar o conteúdo, que o vestibular estava muito fácil. Por quê? Aí qual foi alguns princípios que foram, né? E daí eu vou contar um pouco da diferença das duas turmas. Primeiro princípio, nivelar por cima. Dominar realmente o conteúdo. Porque assim, vamos pegar o que saiu na prova e vamos decorar o que saiu pra gente tentar adivinhar o que vai cair para isso aqui. Cara, pegando um exemplo lá da minha área, sei lá, Marx, né, que eu sempre dei mais, eu sou o maior crítico do Karl Marx, mas eu ensino tudo lá do Karl Marx até para eles saberem o que é ruim. Aí tem lá o Karl Marx. Se o cara entender a filosofia do Karl Marx, na sua extensão quase que totalizante, é um exemplo prosaico, mas assim, a prova pouco importa, isso aí eu estou pressupondo que o cara vai entender tudo, certo, gente? Não é que eu estou falando que não importa analisar a prova anterior. Pouco importa o que caiu na prova anterior. Pouco importa, porque assim, ele entendeu, a filosofia do Karl Marx entende. Se cair outra coisa que não tem nada a ver com a prova anterior, tá dentro do bolo. Se cair uma terceira. Isso é dominar o conteúdo. A outra coisa que eu apliquei com eles, e aí uma das turmas ficou obcecada por estudar para o vestibular. E a outra estava obcecada por estudar. São duas coisas diferentes. Uma turma que eu tive era assim, o cara estava obcecado por estudar o vestibular. Falava, a gente não vai passar, a gente precisa estudar tal. Eles começaram a matar a aula de filosofia para poder estudar para o vestibular. E eu falei, gente, vocês vão se dar mal nesse negócio, vocês não vão, não sei o que tal, esse negócio vai dar errado. Resultado, os alunos realmente espanaram. Deu problema, os alunos realmente foram... Aquela turma foi super mal, e era uma turma de alto desempenho no colégio. A outra turma seguiu certinho aquilo que a gente está passando. Todo dia 2h30 de estudo, 3 horas de estudo, estudava todas as matérias, estudava para passar bem nas provas, estudava também algumas outros materiais extras direcionados ao vestibular, mas fazia um pacote completo, ou seja, não era o pacote obsessão pelo vestibular. Né? Não era desordenado, pacote, né? É desordenado. E aí esse pacote direcionado, essa turma foi o melhor desempenho na ocasião que a gente teve no vestibular. Se eu não me engano, só 2 não passaram no vestibular da turma, que foi isso eu falo passando no vestibular, quer dizer as faculdades principais ali e tal. Então, basicamente, que era a métrica que a gente estava usando. Então, basicamente, qual que é o ponto que eu estou falando? É ruim, estudar a prova anterior é ruim para um concurso público, para uma prova? Com certeza não estou sendo crítico disso. Sim. Mas o que eu estou falando é o seguinte,
uma coisa é você dominar o conteúdo e daí olhar a prova anterior para ver mais ou menos o estilo e se preparar. Sim. Outra coisa é você olhar a prova anterior, porque eu vou tentar adivinhar o que, que vai cair, daí eu estudo baseado na tendência do, né? Fala, não, cara, você tem que dominar o conteúdo inteiro. E É daí que é mais geral, né? é muito mais mais geral, amplo. O buraco é muito mais embaixo. Então, o que eu diria é que toda técnica de memorização, técnica de ler a prova, técnica de ler a prova anterior, técnica de olhar não sei o quê, técnica de sentir o que vai cair, técnica não sei o quê. Todas essas técnicas, elas podem ter o seu papel, dependendo da técnica, sim. Algumas são boas, outras não. Todas elas estão subordinadas a você, de fato, estudar e aprender o conteúdo dos livros e não sei o quê. Todas elas, nenhuma delas vai fazer você aprender. Nenhuma. É que assim, isso aí, vamos dizer, você tem o seu estudo, né, que é o fundamental, e isso aí, assim, é aquele algo a mais para você ter as circunstâncias, saber quantas horas vai ter, não ficar prestando atenção, assim, você já conheceu o seu inimigo que você vai enfrentar, né? Mas, é o acessório, mas é acidental em relação ao conteúdo. Cara, se você falar assim, você é o cara que domina todos os livros o grande Zé, o Zé tá mandando aqui, cara, o Zé é mito total, esse é o cara que entende preparação para estudo, se tem um cara que entende é o Zé. Cara, o Zé, ele, sei lá, o Zé é o maior mito, cara, o cara pegou e falou assim, acordou um dia e falou, cara, vou estudar pro concurso e tal, daí estudou, passou para o concurso, não sei o quê, o cara é mito total. O que acontece? As técnicas, é aí que eu acho que o pessoal se equivoca, né? Que nem o negócio da leitura, tal, que eu ainda vou ter a chance de falar sobre isso, sobre leitura. De explicar para o pessoal, falar, cara, eu leio mais ou menos, que eu falei para algumas pessoas tal. E eu descobri isso por outras pessoas que me passaram, mas eu leio mais ou menos 100 páginas em 1 hora, assim. Eu não acho tanto assim, tem gente que fala assim, o cara fala assim, cara, é muita coisa, não sei o quê. Pra mim, pelo menos, eu acho bastante. Evidentemente depende do livro, evidentemente você tem variações, e assim por diante, né? De fato, assim, por exemplo, e basicamente, cara, eu não desenvolvi essa capacidade de leitura com técnicas nenhuma. Eu fiz baseado na educação clássica, assim, técnicas, entre aspas, da educação clássica, ou seja, ampliar a memória, ampliar uma série de coisas. Então, eu fui desenvolvendo alguém falou português e inglês. Sim, em português e inglês eu leio na mesma velocidade. Qualquer outro idioma eu desacelero pra caramba. Espanhol eu não calculei quanto que é, mas tenho uma queda monstra. Inglês eu leio na mesma velocidade. Italiano eu tenho uma queda monstra. Francês nem se fala. Inglês, grego e latim eu leio tartaruga. Eu leio assim, indo assim, tal como se fosse. Então tem uma diferença razoável do idioma e tem uma diferença razoável de qual tipo do livro. Uma coisa é um livro de literatura, outra coisa é um livro, depende do livro, evidentemente, né? Embora eu tenha lido um livro do Kant de 300 páginas na véspera da prova. Isso aí eu fiz uma vez, mas eu não recomendo para quem está em casa. Mas isso eu fiz baseado em educação clássica. Então isso aí, na verdade, são exercícios que não são exercícios como o pessoal pensa, qual é a técnicazinha mágica, qual que é a engrenagenzinha que vai, não sei o quê. Não é uma engrenagenzinha, são coisas muito mais estruturais. O acessório ele é importante, mas assim, por exemplo, porque você só vai comprar a capa do seu iPhone, você tem lá o iPhone. Se o processador do iPhone não funciona, não adianta você comprar a capa do iPhone. A capa pode ser ótima, por exemplo, aqui em casa eu tenho essa capa aqui, que eu taquei o celular uma vez, eu taquei assim o celular e tal, e aí quebrou um negócio na casa, e o celular não tem um arranhão, cara, quebrou um vaso, um negócio e tal, e aí o celular tá intacto, porque essa capa aqui é um monstro, não sei o que é, você que entende da resistência de materiais, eu não sei o que porcaria é essa, mas ela basicamente salvou o celular. Então, a capa é importante? Com certeza. É importante o cabo carregador de celular? Com certeza. Mas se o processador do aparelho não funciona, não adianta você comprar o cabo, comprar não sei o quê. Então, o que eu acho, às vezes, que o pessoal está se preparando para concurso, vestibular, está preparando para a prova da faculdade, está preparando para qualquer coisa, é pensar assim, cara, qual que é a técnicazinha mágica? E daí eles perguntam pra gente, né? Qual que é a técnica mágica? Qual que é o atalho? O cara quer um atalho, né? O cara quer uma mágicazinha que ele passa assim. O atalho é você mudar a sua vida. Esse é o atalho que eu estou propondo. E direcionar o todo da sua alma para a busca do bem e da verdade. Esse é o atalho, não tem atalho para isso.
E isso tem muito de virtude, né? De você ter uma vida de virtude, ordenada, né? Então, assim, tem um outro, assim, que às vezes o cara é meio bagunçado, assim, mas a grandíssima maioria das pessoas, assim, você vê que o cara é aquele cara... Eu tenho, assim, quando eu corrijo prova, quase sempre, se o cara tem uma letra bonita, faz a questão, consiga ver de longe, sem ler, começo, meio e o fim. Se o cara tem um raciocínio ordenado no espaço, quase sempre o cara tem a correção no raciocínio. Né? E na vida dele também, né? Tem horário de comer, de dormir, horário de descansar. Tem gente que, assim, na minha época lá de cursinho, o cara fazia assim, não, vamos fazer um viradão, vamos começar a estudar 10 da noite e vamos acabar amanhã às 10 da manhã. Eu falei, cara, você é retardado, isso não vai funcionar. Porque você faz normalmente... isso e passa dias deteriorado, né, para se recuperar disso, né? Alguém falou, Guilherme atirou seu... Vocês não sabem, eu sou colérico. Os caras estão zoando aqui, falando, você é impossível de imaginar bravo. Eu sou colérico, gente. Eu fiquei impressionado de ver que você é colérico. Eu sou extremamente colérico. Eu fiz um teste desses aí, um teste desse temperamento, que era do pessoal da Universidade de Navarra. E aí o teste deu que eu era 100% colérico. É um negócio de louco, assim, não teve uma... Era tipo 1000 perguntas, as 1000 perguntas dava assim, colérico. Sou colérico extremo, cara. Não passa um dia que eu tenho, assim, ataques de ira. Só que a gente pratica... Eu passei 3 anos lá no mosteiro, e a gente pratica o autocontrole, a meditação, entendeu? O negócio. Então eu passei por esse processo aí de depuração para poder não perder a paciência, mas dá vontade, tem umas coisas que a gente vê que dá vontade. A questão do estudo, e assim, ali, muitos dos melhores alunos de filosofia que eu já tive são o pessoal das exatas. Muitas das pessoas. Isso eu falei lá quando eu estava lá em São José e eu continuo sustentando. O pessoal das humanas, muitas vezes, não são os melhores alunos de filosofia. E você fala assim, cara, como que é possível os alunos das humanas e não sei o que tal? Não é, cara, porque muita gente hoje tem a visão da filosofia como uma coisa que vale qualquer coisa, vale o que for, uma coisa anárquica, eu vou ter ideias legais, é uma coisa criativa, não sei o que. Eu sou o maior defensor da arte, da criatividade, não sei o que tal, da beleza, todas essas coisas. Só que se você não tem ordenação no estudo, ordenação nas ações, ordenação na vida, estruturação lógica, regras e tal, e muitas pessoas que têm o perfil das exatas têm isso com mais naturalidade. Veja, ter com mais naturalidade não quer dizer que tem ato em tudo, não quer dizer que não tem que desenvolver e trabalhar isso, quer dizer só que já tem uma tendência para isso, tem uma tendência à executação das coisas, e aí eu acho que tem que desenvolver isso todo mundo. Mas é mais importante isso para o cara ter conhecimento filosófico, ele ter esse direcionamento encadeado, certinho, raciocínio passo a passo. Gente, a afobação no estudo dá 50% dos problemas. O cara vê lá e já vai, não sei o que, não ordena o raciocínio, começo, meio, fim, reconstrói, volta, coloca o começo, meio, fim. Então, o cara da matemática tem isso. Por isso que Platão falava que aqueles que não conhecem geometria não entrem na academia. Sim. Ele não está falando isso de bobo, ele está falando isso muito seriamente, tanto que daí da escola vê Euclides por algum motivo. Pô, Euclides, assim, Euclides, o que seria da gente? Então, basicamente por isso. Então, eu diria que essa ordenação, que é própria das exatas, né, ela tem que fazer parte da busca filosófica. Claro, alguns alunos das exatas, o que eles não entendem, e aí é por causa de um viés de falsa filosofia da ciência. Eles acham que aquilo ali só vale para a ciência matemática, né, se tanto, e não entende que esse mesmo raciocínio ordenado vale para tudo, vale para todo tipo de estudo. É um equívoco de visão restrita, que não é culpa da pessoa, é culpa da formação que a gente tem que ensina desse modo. Foi exposto. E isso começa no ensino médio. Aluno de ensino médio que fala que é a minha maior briga. Menininho lá de 10 anos, tal, eu dava coisa pesada para os meninos de 10 anos para fazer, tal, botava uns negócios, arrepiava. Mas também fazia, os caras falavam assim, Guilherme, você... Não sei o que, não, cara, no final por exemplo, já teve aula que eu já fiz competição de cesta de basquete com os meninos, entendeu? Eu fazia todo tipo de coisa assim. Mas, imitação das cruzadas, né? Então eles se vestiam de cruzadas e simulavam e tal. Mas o aluno falava para mim, eu acho matemática chato. Cara, eu reagia energicamente.
Toda vez que o cara falava assim, matemática chata, eu já tinha a resposta, e eles falavam às vezes para me irritar. Eu já tinha a resposta pronta de já falar assim, falar, cara, ó, chato são as coisas que a gente não entende. Quando a gente não entende uma coisa, a gente acha chato porque a gente não entende. Você vê um esporte, você não sabe as regras, você acha chato. Você vê lá os caras e fala, cara, o que está acontecendo e tal. Quando você entende a coisa, de fato, você não acha chato. Você você acha a coisa dinâmica, você acha a coisa emocionante. Então, se no nosso estudo a gente ainda está achando chata a coisa, é que o nosso estudo mal começou. Essa que é a real. Não quer dizer que é prazeroso sentar e estudar. Não é isso que eu estou falando. Prazeroso não é. Se sentar e ficar 2 horas sentado é isso. Eu não estou falando prazeroso. Eu estou falando ser chato no sentido assim de falar, não, matemática é truncado, física é truncado, não sei o quê. Não é. Não é. E às vezes o cara está lá, ele está estudando para o ITA, por exemplo, está lá há tanto tempo estudando, indo e voltando, que ele já começa a cansar daquele conteúdo. Ele fala, não, chega desse... desse conteúdo, né? Alguém falou, a Inês falou, chato que a gente não entende, perfeito. Deixa eu só ver essas ciências exatas, eu acho que tem uma questão que elas cobram pedágio quando você não aprende a base, né? Então, assim, quase sempre, quando alguém pede, por exemplo, entra na faculdade e toma um pau em cálculo, quase sempre, o problema dele não é com cálculo, é com fatoração e fração. Não, mas então, eu não tenho dúvida disso nenhuma. Eu acho que o problema dele começa com o que é Cara, o problema dele é o que é geometria analítica, entendeu? Começa daí. O que é Não passou a equação básica, já não entendeu, cara. Porque assim, a primeira vez que eu comecei a entender um pouco de matemática foi realmente já na pós-graduação. Porque você chega lá, e aí eu cheguei, e eu não entendi matemática no colegial, não entendi quando eu passei tal um monte de coisa. E daí eu fui fazer lógica matemática, e daí eu comecei a me interessar por causa da lógica matemática, porque foi eu até, na minha tese de mestrado, estava morrendo de medo, porque eu fiz um capítulo sobre lógica, né? E daí eu achei, putz, é esse que eu vou apanhar, né? Eu não sei lá o que estou escrevendo aqui e tal, e acabou que... E aí como esse é o capítulo que eu estava apreensivo, daí pegaram para minha banca, né? O professor que era o chefe do departamento de lógica da USP, para ele vice-presidente. Daí eu falei, agora que eu tô lascado. O capítulo que eu não tenho certeza é o da lógica, e daí agora vão vir com isso. Mas na verdade, o que acontece com essa parte toda? Quando eu comecei a estudar a matemática no negócio, eu não sou especialista em matemática, longe disso, não estou nem próximo disso, não é minha especialidade mesmo. Eu só estudei para poder entender melhor a filosofia mesmo, né? Mas assim, o princípio é tudo. O princípio da coisa é tudo, e a descoberta é tudo, porque todas as coisas têm propriedades. Então, por exemplo, os postulados do Euclides, eles para você relativizar, e aí até apareceu essa discussão lá no meu mestrado, pra você relativizar alguma coisa dos postulados do Euclides, é fora do plano. Lembra? Apareceu numa aula dessa discussão lá, né, do triângulo, eu estava mostrando lá os universais que o triângulo, lembra? O pessoal falou isso. Mas, veja, para você questionar algum, sei lá, o postulado das paralelas, que é o famoso, né? Isso aí demanda você mudar o plano, já não é o plano reto, mudar não sei o quê, mudar várias variáveis, não sei o quê. Mas a base dos postulados do Euclides são a formação matemática de toda a história ocidental. Todo mundo foi educado, só não foi mais impresso do que a Bíblia. Porque todo mundo foi educado na base do Euclides. Por que todo mundo foi educado na base do Euclides? Porque ele descobriu alguns poucos pontos. Agora, o Euclides não é um livro de uma série de exercícios só repetitivos da matemática. Ele está explicando para você por que aquilo se dá, certo? Ele pode não ter todos os conhecimentos que vieram depois da matemática, não ter todas as partes, mas ele está explicando, isso aqui é assim, é desse jeito, esse é o princípio. Daí eu fui ver o professor falando isso, ele desenhou as fórmulas na lousa, começou a desenhar. Falou assim, por que a fórmula de Bhaskara, né, é assim? Ele desenhou a fórmula de Bhaskara, ele desenhou a figura, e ele falou, quando a figura é assim, daí aqui tem um triângulo, aqui está um quadrado, aqui está não sei o quê. É uma coisa muito boba. Mas, de fato, quando você olha, você entendeu o que é aquela fórmula, você sabe o que é aquilo. E a demonstração dela, evidentemente, tem um papel, assim, sine qua non nesse ponto. Entender esse ponto, cara, o resto que são os exercícios,
você toda vez que for fazer um exercício, você vai ter aquela demonstração na cabeça. Aquela demonstração vai voltar para... Se você entendeu ela, não só se você viu uma vez e, tá, próximo capítulo. Você entendeu ela, vai voltar na sua cabeça toda vez. E isso, você vai criando hábitos bons da inteligência. A inteligência já naturalmente começa a se direcionar para onde está a verdade. É uma coisa muito bonita. É que nem o jogador de futebol, cara. Ele tem tanto... a cabeça dele é tão acostumada com o trato da bola, que a bola pode vir de várias maneiras, ele já, intuitivamente, o corpo dele já se movimenta para receber a bola. A mesma coisa acontece com o treino na matemática, na filosofia, em várias coisas. Você, quando tem conhecimentos mais profundos, mais trabalhados, mais densos, mais fincados, você já começa, a cabeça já começa naturalmente a buscar a solução. Você mostra um problema para o cara que é um matemático de alto nível, a cabeça dele já naturalmente começa a procurar a solução onde ela pode estar. Ela não fica parada quando ela vê o problema, né? Sim. Você tem um condicionamento, você começa a pensar e acho que sim, você tem a demonstração, você sabe de onde vem aquela coisa, sabe o que não pode ser de outro jeito, né? A demonstração em geral, assim, problemas no geral, assim, é a demonstração e assim, é um instanciado no caso particular, né? Quase sempre. Quase sempre. Né? Para entrar em faculdade é isso. E assim, e outra coisa também é o seguinte, é que às vezes muito aluno assim, fica brigando assim, com exercício e não tem a base bem feita. Então, assim, o cara tá fazendo 4 exercícios e os 4 assim, é o mesmo arquétipo. Cara, exercício você faz um antes e assim, um que cai assim, pode ser qualquer concurso, qualquer... outro dia eu tinha um cara de medicina que estava mostrando lá um problema lá de lógica, falou assim, não, esse aqui é esse problema que tem uma classe de problemas que tem esse jeito, né? E essa técnica aqui que é a técnica da demonstração, né? Então, o tipo de raciocínio é o mesmo sempre, não tem nem... Sim. Chega uma hora que você até acha... Cara, eu peguei para ler economia uns dias desses também, né? E daí eu tinha alguns livros que eu não tinha lido, de economia, coisas que eu nunca tinha lido e tal, mas eu tinha estudado lógica matemática e tinha estudado filosofia. E aí um amigo meu, um economista, estava lá no trabalho, ele falou, pega para ler esse livro. Ele pegou um livro desses aí que ele estava vendo lá no doutorado de economia. E aí eu peguei e intuitivamente eu já li e comecei a entender tudo que ele está falando. Eu comecei até a mexer nas coisas. Mas porque eu tinha lido lógica matemática e tinha lido filosofia, basicamente. É uma mistura das duas coisas. Se você misturar as duas coisas, está lá toda a área do cara. Qual que é o segredo? Porque aí, já emendando com o que o Pedro falou aqui, ele falou, será que não vale a pena para entrar, estudar no modo mecânico, daí depois que eu entrar, daí eu aprofundo tal. Veja, o que o Ivan falou já é a chave da coisa. Para entrar no vestibular, realmente você não precisa ter todo o conhecimento da filosofia, da ciência, da matemática, não é isso que a gente está falando aqui. Mas se você entender a demonstração, e aqui entender a demonstração envolve entender a explicação da demonstração, por que ela é assim, o contexto, e aí tem um certo conteúdo filosófico no entendimento do que é a demonstração. A demonstração não é só mecânica, não é só a forma da demonstração, ela tem uma razão de ser, tem uma razão do porquê que a demonstração tem que ser entendida. Mas se entender a demonstração, o resto quase todo é aplicação em casos concretos. E daí, claro, ver uma série de eventuais variáveis de aplicações de casos concretos, porque evidentemente você tem modos diferentes, mas tem um número de modos limitado, que seja 20, 30 modos de aplicação, mas a partir do momento que você sabe 20, 30, acabou, é que nem... acabou, você já sabe todos os modos, não é que vai aparecer tantos casos alheios àquele que você está sabendo, é só você saber o número de variáveis, cara, que nem é muito doido. Você já sabe o número de variáveis, acabou. Você já sabe o que vai vir pela frente. Então, isso não é mecânico, Pedro. Não é exatamente mecânico. Não é um nível que vou estudar toda a filosofia da matemática. Não é esse nível. Mas também não é mecânico exatamente. É só o todo do conteúdo que cai no vestibular. É o todo. Começo, meio e fim. É tudo. É você pegar o pacote completo. Não só o treino da conta, não só... alguma repetição mecânica, pegar o pacote completo e daí, a partir desse pacote, daí você vai treinando, daí você vai desenvolvendo, daí você vai vendo os casos variados, né? Que treinar para prova, assim, treinar para prova, treinar para vestibular, ganhar um diploma, assim, isso é tudo necessário, né? Então, assim, para ter um emprego, assim, isso aí vamos dizer, faz parte, eu acho que da subsistência, que assim, ganhar uma profissão que você consiga sustentar a sua família, garantir suas necessidades mais básicas, isso aí é
É o mínimo do mínimo, né? Mas assim, a gente tá falando uma coisa assim, para estudar para a vida toda, né? Então, não é para ganhar um diploma, né? Não, e assim, às vezes você estuda assim, eu vejo isso muito claro também, sei lá, em física moderna, assim. Você dá, qualquer aula de física moderna, assim, seja relatividade ou quântica, isso é muito engraçado, porque assim, eu dou aula, aí todo mundo assim, fica meio que atônito, assim. Porque os caras não têm ferramentas filosóficas para interpretar aquilo, né? E você vê que os melhores cientistas que melhor discutiram isso, o Heisenberg, o cara fala muita coisa de filosofia, de Aristóteles. Muito. Né? Aí é que a gente está falando o seguinte, acho que são dois níveis. Para o vestibular, demonstração, casos, entendimento da demonstração, bem, beleza, isso aí já vai servir para você. Se você conseguir entender isso aí, já está mais de ótimo tamanho. Agora, para a vida, isso não basta. É vida de estudos, conhecimento de filosófico por trás daquelas coisas, ir além, conhecer a literatura do tema, não sei o quê. Então tem todo um aspecto para isso. Então são etapas diferentes, claro, não é colocar a carroça na frente dos bois. Mas embora sejam etapas diferentes, embora tenha todo esse elemento, tudo que a gente está falando aqui e tal, tenham em vista o seguinte, quem nivela, por isso que eu contei aquela história do vestibular, quem nivela por baixo tende a ir pior no negócio. Não tenha dúvida disso. Quanto mais o cara bota a barra baixa, pior é depois. Quem nivela por cima tende a ir melhor. Isso é uma coisa tão óbvia. Acho que mas não é como a gente raciocina. Sim. Quem só treina para aquilo, assim, não, eu quero só o jargão para isso é que o cara focado. O cara focado é aquele cara que estuda só aquele negocinho lá que ele acha que serve e não estuda mais nada. O problema é assim, você está treinando para uma coisa muito pequena, né? Então, assim, qualquer coisa que mudar, você fica zonzo, né? Isso, assim, eu acho o cara muito limitado, às vezes não é focado, é limitado. Focado é quem vê a coisa toda e escolhe um ponto para focar. Limitado é quem só está vendo aquele pedaço. Não é uma visão focada, é uma visão limitada. Você não está enxergando o resto. Para ser focado, você tem que enxergar tudo. Daí depois de enxergar tudo, você foca numa coisa. Se você não está estudando tudo, você não está sendo focado, você está sendo limitado, você está limitando a sua própria capacidade. Então, acho que isso daí é uma coisa que acontece muito, né? Sim, e nisso que você falou também do cara jogar pra frente, assim, eu acho que muita coisa muito legal, assim, de Olimpíada, assim. Então, coisa assim, que é um ambiente que você tem aquela coisa, que sai daquela coisa de, vou estudar pra uma provinha aqui, tudo feito em casa, e vou jogar lá pra frente. Então, assim, às vezes tem aluno meu que eu começo a ensinar cálculo para ele, começo a ensinar matéria de faculdade. Então, assim, em geral, quando você tem esse gosto por estudar e tá correndo, você vai muito além do que você espera, né? Assim, as leituras que você falou que você passa para os alunos lá, Platão, Aristóteles, passa os clássicos, assim. Então, quando você tem essa ideia que você, vou correr lá na frente, essas coisas mínimas estão resolvidas, né? Naturalmente, né? Não, eu dava minha prova da faculdade para os alunos. Do ensino médio, dava minhas provas da faculdade, do mestrado de filosofia, eu dei para os alunos já. Já tive aluno que reclamou, falou, professor, por favor, dá uma prova de verdade e tal. Mas é que, veja, o cara tá lendo o Platão, às vezes o aluno da faculdade não leu o Platão mesmo, ele leu o comentário do comentário resumido do Platão. É nivelar por cima. Gente, se você estuda 2 horas por dia, fique tranquilo. Você vai ter tempo para fazer tudo. Você vai ver que você vai ter tempo para treinar todo o cálculo que você quiser. Ainda vai sobrar tempo para você fazer uma leitura mais filosófica, literária, espiritual. Você vai ver que vai sobrar tempo. Só que você tem que ter essas 2 horas por dia. Se você não tem, não me admira que você acha que falta tempo para tudo. Claro, falta tempo que você não tem. Agora, você tranquilamente vai sobrar tempo. Que a constância é realmente mais importante. O Êxopo, ontem eu estava falando da fábula do Êxopo. A tartaruga e a lebre. Sim. É bobo? É bobo. Estou citando a tartaruga e a lebre, é bobo. Mas é o fato da vida intelectual. E é tão bobo que as pessoas não dão devido valor, né? Porque você fala assim, cara, o que tem que fazer? O cara, não, tem que estudar 10 horas, 12 horas. Não, cara, estude 2 horas, todos os dias, desde os seus 5 anos, 4 anos, assim, quanto mais você puder. Exatamente. Cara, assim, isso aí, você tem um benefício que você faz pra sua vida, que é assim, não tá no gibi, né? É puro certilanges. Bom, mas eu não escondo as minhas fontes. É certilanges total, claro que é a vida intelectual. Mas, assim, a vida intelectual, ela envolve... E que eu acho que o pessoal acha, a vida intelectual é uma coisa, concurso, vestibular, faculdade é outra. Não, não é. Não é. Para a pessoa que é bem organizada, ela consegue unir as coisas.
Você pode ter separações de perfis de leitura, evidentemente. Você não vai ler Platão porque você está precisando passar no vestibular, daí você vai ler Platão numa proporção diferente do que você está lendo a matéria do vestibular. Mas Sim. se você é organizado e tem uma coisa assim, você consegue ler de tudo. Com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Mas demanda o quê? Ordem, atenção. Seu Uhum. período de estudos é produtivo? Porque eu estou falando de 2 horas cheias, não 2 horas úteis, que das úteis dela é E 20 no minutos. celular, No E também tem celular, assim, diz que é duas. no que começar a estudar também é importante, né? Que você tem o guia de estudos também. Eu me lembro assim que no final do ITA eu estava me graduando, eu me toquei que assim, eu lia muito mal, eu não sabia ler direito. Falei, cara, vou precisar começar a ler filosofia, alguma coisa. E assim, Uhum. quando eu não sabia começar, cara, eu comecei a ler Nietzsche. Então, assim, as coisas, assim, cara, o que estava ruim ficou pior, assim. Então, nada Exato, fazia piora, né? sentido, né? Pior. O guia de Então, estudos que ele falou tá lá, guilhermefreire.net, para quem não conhece, tem lá no site, tem um guia de estudos a fazer o download. Mas assim, tem que selecionar coisa boa, né, gente? Para ler Nietzsche, pelo amor de Deus. Daí o Nietzsche é o Nietzsche que tem que ler os seus trabalhos, Ivan, né? Você que tem que ler o Nietzsche, cara. deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Guilherme, uma pergunta que eu tenho anotado aqui também. E nessa coisa de você estudar, o aluno correr atrás, qual que é a importância do professor nesse contexto, assim, de ter esse modelo de estudo? Assim, como é que você vê isso aí? Como é que você exerce isso como professor? De certo modo, assim, o que acontece, toda a educação, ela tem um forte elemento aí de autoeducação, de você se autoeducar. Porque, na verdade, o professor, ele pode inspirar, porque assim, o Eu acho que a aprendizado gente de tá daqui fato, a pouco vai terminar aí, só te avisar, que a gente tem poucos minutos. sim, o professor de fato, ele na verdade, ele direciona, aponta o caminho da verdade, mas ele não é capaz de passar a verdade por si para o aluno que tem que compreender a verdade. A metáfora de São Tomás é de uma potência, o que São Tomás fala é que é uma potência ativa, a metáfora dele é do remédio. Você dá o Uhum. remédio para o aluno, mas para o paciente, mas é o corpo do paciente que o cura, e na verdade o A, remédio. a- a gente tem 30 segundos, vamos só, termina de falar a resposta e a gente só se despede depois, pode ser? Pode ser sim. Tá, Ou tá. então, o que acontece é o seguinte, o estudo, né, Uhum, o papel do mestre, na verdade, desculpa, não, o estudo, uhum, é como é a potência ativa. O que é uma potência ativa? É aquela metáfora que eu estava falando. Você dá o remédio, mas o corpo da pessoa que é a cura. Então quem aprende é o uhum, aluno, em última instância. Ele tem que descobrir a sim, verdade. Isso envolve um movimento interior, uma sinceridade interior, né, da parte dele, e um esforço de buscar e se relacionar com os fundamentos da própria verdade. O que o professor faz é dar o princípio, uhum, o princípio ativo, né, para que ele possa sim, descobrir isso. Portanto, o professor aponta o caminho. O professor bom, uhum, ele é transparente, ele deixa transparecer a luz da verdade por meio dele. Ele não fica ofuscando a verdade, né? Então, uhum, o grande segredo do professor é saber desaparecer, saber sumir. Mas saber uhum, sumir para aparecer o quê? Para aparecer a verdade, para aparecer o conteúdo de fato. Então, sim, não é saber sumir para qualquer coisa, não é ser uhum, negligente, é ser transparente, né? Que eu quero dizer, é ser um sim, condutor para aquelas verdades. Então, o professor ele tem essa atribuição, né, de ser realmente o que conduz. O mestre, ele basicamente ele tem que ser um modelo de virtude, um modelo de sabedoria. Ele tem que ser o uhum, exemplo vivo daquilo que é um intelectual verdadeiro. Por que ele tem que ser o sim, exemplo vivo? Porque ele vai educar mais pelo é, modelo do que efetivamente pelo conteúdo que ele derrama. O conteúdo que é derramado, sim, ele passa isso também, mas os livros têm lá o conteúdo, e o aluno vai ter que ir atrás dos livros de qualquer modo. Ou seja, ele é sim, meio que mais um modelo vivo do movimento da alma uhum, do que do o que, despejador do conteúdo. sim, exato, É sim, porque assim, o aluno olhando para ele vai ver, bom, esse movimento da alma pode ser feito, né? Que movimento da alma? No sentido de aprender, de memorizar, de uhum, direcionar, de internalizar as coisas, de viver virtudes específicas. Porque essa uhum. pessoa que está na minha frente, ela viveu isso, então eu consigo Tá tudo integrado ali, né? então eu consigo ver como funciona.
É quando você vê usando uma metáfora do futebol de novo, você vê um cara chutando uma bola, eu posso escrever o chute da bola várias vezes. Você vê o cara chutando a bola, você vai ter um entendimento diferente da minha descrição. É a mesma coisa, o professor, ele é meio que o exemplo vivo do movimento interno da alma, daí o aluno consegue com isso emular. Para isso, o professor tem que ser um exemplo antes de tudo, né? Sim. Aqui fizeram pergunta só, que eu acho que é também uma coisa que às vezes eu sinto, né? Que a grade curricular de conteúdos é uma barreira para o professor conseguir praticar esse modelo. Eu acho que meio que é uma coisa que às vezes eu tento, pelo menos para mim, tem assim. Que driblar, né? É uma coisa que é necessária, você tem que bater esse ponto ali, e tentar passar essas coisas em seguida, né? Você tem que ter uma certa malandragem com a grade de conteúdo, tem que ter meios heterodoxos de solucionar problemas, né? Um para cá, dois para lá. Porque o que acontece? A grade de conteúdo, ela na forma como eu vejo a grade obrigatória, sim, o professor tem que abordar aqueles temas. Eu não acho que o professor deve fingir, vou fingir que eu não vi aquele tema. Não é isso que eu estou falando. Mas você quer abordar certas verdades, certos desenvolvimentos e tal. Você pode tocar naqueles pontos e ir para outros desenvolvimentos. Você não precisa começa dali Você começa dali e vai para outras coisas. Você não precisa se prender naquele ponto. Não é se prender sem ordem, sem método. É para chegar em algum outro ponto que você queira. Mas eu acho que a grade de conteúdo tem que servir como algo a se abordar, um checklist, como você falou, né? Tem lá, passei isso aqui e tal. Mas um certo guia, mas não pode ser limitante, né? O professor, se ele ficar limitado àquilo, aí tem uma série de conteúdos que ele vai deixar de passar para os alunos, de raciocínios que ele vai fazer, porque ele se limitou por aquilo. Então, acho que a grade de conteúdo ela tem que ser um pouco tratada meio como um general guidelines, assim, né? Sim. Legal. Guilherme, pois então, acho que vamos encerrar a live. Foi um grande prazer, cara, conversar com você. Foi muito bom. Sempre uma satisfação aí. Né, você está aí fazendo várias lives. Muito obrigado por me encaixar aí na programação de lives. Foi muito bacana. Espero que o pessoal tenha gostado e eu acho que gostaram bastante. Não, minha alegria, pô. Eu que estou feliz aqui, sempre à disposição. Valeu. Muito obrigado mesmo aí. Boa noite aí, um abraço para toda a família. Evandro, é uma alegria muito grande estar falando com você. Muita saudade ali da São José dos Campos, das aulas que a gente tinha aí, de te encontrar lá. E parabéns aí pelo trabalho no nível olímpico, tá ótimo. Tô adorando a página, gostando demais. Não tô estudando para vestibular, tal, não sei o que, para a Olimpíada de mas eu tô adorando. Eu gosto bastante, né? Então, um grande abraço aí para todos e muito obrigado aí por essa chance de estar falando aqui. Valeu, Guilherme. Um abraço aí. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.